Era uma manhã comum na cidade, daquelas em que o trânsito parecia mais caótico do que o normal. As buzinas ecoavam pelas ruas e as pessoas corriam apressadas para não perder compromissos. Entre toda aquela correria, um ônibus antigo aguardava no ponto inicial. O motorista, um homem simples de meia idade chamado Augusto, ajeitava seus óculos e observava o retrovisor com calma. Ele era do tipo reservado. Não falava muito, mas sempre cumpria seu trabalho com dedicação. Para muitos, Augusto não passava de mais um motorista de ônibus, invisível para os que corriam para seus destinos, esquecido por aqueles que entravam e saíam sem sequer olhar em seus olhos. Naquela manhã, como tantas outras, passageiros começaram a subir. Alguns sequer o cumprimentaram, apenas passaram o cartão e seguiram para os assentos. Um jovem engravatado, com fones de ouvido, esbarrou nele e resmungou irritado. Uma senhora carregada de sacolas suspirou alto, como se a demora do ônibus fosse culpa pessoal de Augusto. Ele apenas manteve a serenidade, acionou a marcha e seguiu viagem. No entanto, havia algo diferente naquele dia. Entre os passageiros, um grupo de estudantes conversava em voz alta, rindo e zombando de tudo à sua volta. Em determinado momento, um deles comentou alto demais: "Imagina passar a vida toda dirigindo ônibus? Deve ser horrível. Eu nunca me prestaria a isso." Risadas ecoaram. Outros passageiros se entreolharam. Alguns balançaram a cabeça em reprovação, mas ninguém disse nada. Augusto escutou, mas não reagiu. Continuou firme, os olhos fixos na estrada, como se não tivesse ouvido. Mas por dentro, uma pontada doeu. Não pela ofensa direta, mas porque aquelas palavras refletiam o que sempre sentiu: ser invisível. A viagem seguiu. Mais zombarias surgiram. Uma jovem ao telefone falava mal do motorista, dizendo que ele só sabia andar devagar e atrapalhar a vida de quem tinha coisa importante para fazer. Um homem mal-humorado reclamou do calor e, sem pensar duas vezes, resmungou alto: "Esse motorista não faz nada direito." Augusto respirou fundo e, como sempre, permaneceu calado. Enquanto isso, algo mais profundo se escondia sob aquela postura calma. Poucos sabiam, mas aquele homem carregava uma história impressionante, um passado que ninguém jamais imaginaria. E naquele mesmo dia, o improvável aconteceria, revelando quem ele realmente era. O ônibus parou em um semáforo. Augusto olhou pelo espelho retrovisor. Viu todos ali, cada um em sua bolha de pressa, impaciência e arrogância, e pensou consigo mesmo: as pessoas nunca olham além da superfície. Julgam pelo que vem, sem imaginar o que existe por trás. A viagem seguiu até que um imprevisto mudou tudo. Poucos minutos depois, na avenida principal, um carro em alta velocidade perdeu o controle, bateu em outro veículo e capotou bem à frente do ônibus. O impacto foi violento, vidros se espalharam pela pista, e um princípio de incêndio começou a tomar conta. O pânico tomou conta dentro do ônibus. Gritos, celulares levantados para filmar, pessoas desesperadas. Muitos passageiros começaram a reclamar ainda mais alto: "Motorista, sai daí, faz alguma coisa." Outros, sem pensar, começaram a culpar Augusto pelo atraso que o acidente traria às suas rotinas. Mas, para surpresa de todos, ele não perdeu tempo discutindo. Parou o ônibus com firmeza, puxou o freio de mão e, em um movimento rápido, abriu as portas. Em vez de esperar socorro, Augusto saiu correndo em direção ao carro em chamas. No primeiro instante, ninguém entendeu. Alguns zombaram: "Esse aí vai acabar se queimando." Mas o que aconteceu a seguir deixou todos de boca aberta. Augusto, com força e coragem, arrombou a porta do carro capotado e puxou para fora um homem desacordado. Em seguida, ajudou uma mulher ferida a sair pelos vidros quebrados. O fogo aumentava, mas ele não recuava. Correu novamente, arriscando-se, e conseguiu retirar uma criança presa no banco traseiro. Os aplausos começaram dentro do ônibus, mas muitos ainda olhavam incrédulos. Com as mãos ensanguentadas e o rosto suado, Augusto deitou a criança no chão e fez massagem cardíaca com precisão. O coração da pequena voltou a bater. Nesse momento, uma passageira exclamou em choque: "Ele sabe primeiros socorros." E sabia mesmo. Na verdade, Augusto não era apenas um motorista. No passado,
Tinha sido um renomado médico, especialista em emergências, conhecido por salvar vidas em situações críticas. Mas após uma tragédia pessoal, a perda de sua família em um acidente, ele havia abandonado a carreira e escolhido viver de forma simples, longe dos holofotes e da dor que carregava. Enquanto todos descobriam aquele segredo, o homem engravatado que antes zombava dele agora filmava em lágrimas dizendo: "Esse motorista é um herói." A senhora que reclamava do calor segurava as mãos em oração. Os jovens estudantes, antes tão arrogantes, agora se entreolhavam envergonhados, incapazes de dizer qualquer palavra. Os bombeiros chegaram minutos depois e encontraram as vítimas já resgatadas e estabilizadas graças à ação rápida de Augusto. Quando perguntaram quem havia feito tudo aquilo, os passageiros apontaram, em uníssono, para o motorista invisível. Mas ele apenas sorriu, limpou as mãos em um pano e voltou para o ônibus. Subiu os degraus lentamente, olhou para todos e disse com humildade: "Vamos seguir viagem." O silêncio foi absoluto. Não havia mais zombarias, não havia mais reclamações, apenas olhares de respeito, admiração e até vergonha. Muitos abaixaram a cabeça, outros choraram em silêncio. Naquele momento, todos entenderam uma lição poderosa: jamais subestime alguém pela aparência ou pela função que exerce. Cada pessoa carrega uma história, uma força ou uma habilidade que você talvez nunca imagine. E assim, o motorista que antes era tratado como invisível mostrou ao mundo que os verdadeiros heróis não usam capas, não dirigem carros luxuosos, nem vivem cercados de fama. Eles estão entre nós, no silêncio da rotina, prontos para agir quando mais precisamos. A viagem terminou, mas nenhum daqueles passageiros saiu do ônibus do mesmo jeito que entrou. Para sempre lembrariam do dia em que zombaram de um motorista e descobriram que ele era muito mais do que aparentava.